Bom dia, meus respeitáveis constantinoplenses. Eu não faço ideia de quem morava na Constantinopla, o que era. Era parte do Império Romano. Vocês sabiam que quando Constantinopla caiu, acabou a Idade Média? Agora você está sabendo. Café com Beckler, hein, meu povo? Vamos lá para falar de poucos jogos que eu vi no final de semana. Vim para Istambul, então, além do jogo do Barcelona desse domingo, eu assisti Atlético e Palmeiras. No sábado eu tinha visto Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. E não vi os jogos da Bundesliga, então não vou comentar como se desenvolveram os jogos de Borussia Dortmund, Mainz e de Colônia e Bayern de Munique. Eu vou só falar da situação da perda do título do Dortmund, da consequente vitória do Bayern de Munique e também um pouquinho de futebol brasileiro que eu vi, além de Sevilha e Real Madrid. Começando, hoje é café turco com o Beckler. Aqui, ó, o café da Turquia, ele é muito diferente, é um café turco, realmente é um café tradicional daqui. O grão é fervido junto da água, então ele fica muito mais espesso, ele não é filtrado depois, então ele é mais espesso, tem um tom de areinha nele. E tem uma tradição depois de ler o que ficou no fundo, tipo ler a sorte das pessoas na borra de café que fica no fundo. Ele é bem mais forte, bem mais espesso, normalmente faz só um pouquinho mesmo. E é muito mais forte. É porque aqui não tem nada. Então você pega a xícara, faz isso aqui e não tem absolutamente nada. Mas dizem que é assim. O café turco é assim que ele funciona. Talvez eu mostre para vocês em uma próxima oportunidade. Ainda não foi dessa. Vamos lá, meu povo. Olha, eu vou começar com o mais básico, porque eu vou falar pouco. Sevilha 1, Real Madrid 2. 2 gols do Rodrigo. O Rodrigo tem 19 gols, 10 assistências dessa temporada. Cara, é o terceiro atacante do time, né? Porque é Benzema, Vini, não sei se nessa ordem, mas pelo menos de artilharia, Benzema primeiro, Vinícius segundo. Em participação de gols, o Vinícius passa. Mas o terceiro jogador em gols do Real Madrid participou de quase 30 gols. É muita coisa, a temporada do Rodrigo é muito boa. Parece que é um coadjuvante só, que é um jogador que está ali meio que ao lado dos dois, mas a importância dele é muito grande. Fez um golaço contra o Sevilha, né? O segundo gol do Rodrigo é muito, muito bonito. Então só queria passar pelo ponto dos números do Rodrigo nessa temporada, que são muito, muito bons. O Fede Valverde também tem muitos gols no meio-campo do Real Madrid, jogando às vezes naquela posição. Enfim, se vocês forem pegar, por exemplo, o Barcelona, depois de Lewandowski para Dembélé, Pedri e Rafinha, né, os outros que participaram de mais gols, tem uma distância muito grande. Então, como que o Real Madrid conseguiu construir um ataque forte essa temporada? Além disso, eu vou falar aqui da conquista do Bayern de Munique do título alemão. E tem alguns pontos que eu quero falar além do jogo. Vi melhores momentos que não gosto, então não vou analisar o jogo. Tá todo mundo falando da amarelada do Dortmund, da pipocada do Dortmund, desse tipo de coisa, que eu entendo que as pessoas reduzem a discussão a isso. O que eu quero dizer para vocês é: ser campeão é muito difícil. Existe uma carga de tensão em quem não está acostumado a ser campeão para ser pela primeira vez que pesa bastante. No jogo da rodada anterior contra o Augsburg, se eu não estou enganado, que o Dortmund ganha 3-0, sendo que o segundo e o terceiro gol já são depois dos 40 do segundo tempo. Eu lembro que esse jogo eu assisti, eu ia falar dele aqui no Café com Beckler, que foi cancelado na semana passada, porque tinha um tema mais importante para falar, que era o do Vinícius, então eu não falei dos jogos do final de semana anterior. Mas o Dortmund tinha um jogador a mais desde o primeiro tempo, custou abrir o placar, só foi abrir o placar na segunda etapa, o gol não saía, a bola não entrava, o time estava ansioso, permitiu ao Augsburg chance de marcar mesmo com 0-0, e depois do 1-0 com o adversário um pouco mais desgastado, no final o Dortmund se soltou e fez o segundo e terceiro gol. Eu achava que o Dortmund seria campeão, mas esse fator nervosismo não poderia ser ignorado. Então, acaba empatando em casa, um tropeço que dói demais, assim, o mais doído dos últimos sei lá quantos anos para o Borussia Dortmund, porque esse era o ano, né? Esse era o ano do Dortmund ganhar. E o Bayern de Munique não conseguiu perder o título alemão. Parece que fez de tudo para perder o título alemão, dentro e fora de campo, e não conseguiu. Foi ganhar com o gol do Musiala aos 44 do segundo tempo. Nesse domingo, foram demitidos do Bayern de Munique o Salihamidzic e o Oliver Kahn. O Salihamidzic era aquele lateral direito dos anos 90 e 2000, né, diretor, e o Oliver Kahn todo mundo conhece. Os dois caras responsáveis pelo futebol do Bayern de Munique. Durante a temporada aqui a gente falou sobre a implosão que o Bayern de Munique fez, né? A autossabotagem, o suicídio coletivo do Bayern de Munique durante a temporada, com dificuldade de lidar com seus próprios problemas. É um senhor clube de futebol, normalmente que resolve suas coisas internamente sem muito ruído, e nessa temporada foi tudo diferente. A briga do Sadio Mané com o Nagelsmann, depois do jogo contra o Paris Saint-Germain, que acabou gerando a demissão do Nagelsmann, a briga do Sadio Mané com o Leroy Sané, tinha tido problema também do Manuel Neuer, que foi esquiar, quebrou a perna, e o problema
da saída do preparador de goleiros do Bayern de Munique. Enfim, teve um tanto de problemas e de distrações do Bayern de Munique, coisa que ele normalmente não tem, e que gerou um time dentro de campo inseguro, muitas vezes sem saber o que fazer, muito inconstante, que quase perdeu todos os títulos. Ainda acabou salvando a Bundesliga, que para o Bayern só salva, e para o Borussia Dortmund teria sido motivo de muita festa, a diferença de perspectiva de um clube para o outro. E os responsáveis pelo departamento de futebol foram mandados embora. Eu não acho que o grande problema do Bayern esta temporada tenha sido mandar o Nagelsmann embora. Eu acho que esse é um grande problema, é um sintoma. Mas os problemas internos que já vinham tendo no vestiário e que não se soube resolver a ponto de mandar um treinador embora numa parada de data FIFA, onde tudo ia se decidir, onde tinha um confronto com o Manchester City depois, mostra como gerir o grupo é difícil. Nem sempre gerir um grupo é fácil, nem sempre administrar é fácil, e os caras que mandam, né, os diretores técnicos, eles têm que estar preparados para isso. E Salihamidzic e Oliver Kahn, a impressão que passa é que fizeram isso muito mal. Não só pela demissão do Nagelsmann, mas também pelos conflitos entre jogadores no vestiário. E eu não acho que se tivesse mantido o Nagelsmann que teria ido bem a coisa, tá? Porque os conflitos já estavam lá. E a demissão do técnico foi, não tem mais o que fazer, a gente precisa tomar uma decisão do jeito que está, vamos mal, e talvez mudando a gente não vá tão mal assim. É por isso que eu entendo a demissão do Nagelsmann, mas eu acho que ela é um problema. Você chegar num ponto de ter que demitir o técnico é um problema. Então, sobre o futebol alemão é isso. A carga de nervosismo do Dortmund era palpável, dava para sentir. No jogo contra o Augsburg, nas rodadas anteriores que o Bayern tropeçava e o Dortmund não aproveitava, o Bayern tropeçava, o Dortmund não aproveitava, dava para ver que esse time estava sentindo o nervosismo de ser campeão e acabou acontecendo. Infelizmente, tá? Na última rodada. Nada contra o Bayern, mas totalmente a favor de alternância no poder. Então, realmente eu fiquei chateado com a perda do título do Borussia Dortmund. Passando para futebol brasileiro, assisti os dois jogos dos mineiros, o jogo do Cruzeiro e o jogo do Atlético, Flamengo e Cruzeiro, muito bem o Cruzeiro. No primeiro tempo não entendi por que recuou tanto, porque até fazer o gol logo no início, praticamente só o Cruzeiro tocava na bola, é um time que sabe tocar na bola, é um time que sabe atacar, que sabe jogar com a bola. E depois é lógico que contra o Flamengo no Maracanã, que o Flamengo vai te atacar, mas o Cruzeiro parece que propositalmente se fechou demais, demorou até sair o gol de empate do Flamengo, e no segundo, com uma postura melhor, mas combinando mais, ficar com a bola e se defender bem, sem se defender desesperadamente. O Cruzeiro foi bem melhor do que o Flamengo na segunda etapa, e se alguém tivesse que ser o vencedor do jogo por merecimento, seria o Cruzeiro. Por chance até o Flamengo, né? Porque perdeu um pênalti, mas por jogo seria o Cruzeiro, que é um time que encara, que sabe jogar futebol, que sabe o que quer, que ainda esbarra na sua própria falta de fineza para definir às vezes, mas que a estrutura de jogo é muito bem montada pelo Pepa. É um time que está jogando muito bem futebol. Parece que jogou mal contra o Cuiabá, né? Foi um jogo que começou já muito tarde e tal, um gramado muito ruim. Mas nos outros jogos todos o Cruzeiro conseguiu fazer boas partidas. E por mais que não vença sempre, deixa o torcedor satisfeito sempre. Porque dá ao torcedor a ideia de que é um time de personalidade, que luta, que é valente, que quer jogar, que quer encarar todo mundo olhando nos olhos, que não é porque saiu da segunda divisão onde passou muito tempo que vai olhar de baixo para cima. Esse grande Flamengo, por exemplo, o Cruzeiro não tinha enfrentado, porque eu acho que quando pegou o Flamengo em 2019, ainda não era esse Flamengo todo. Ainda não tinha nem o Jorge Jesus, se eu não estou enganado, em 2019. Enfim, mas essa grande fase do Flamengo e do Palmeiras o Cruzeiro nem viu, porque ele não estava na primeira divisão nos últimos anos, para vocês terem ideia. E aí, para falar do jogo do Mineirão, Atlético e Palmeiras, na tônica de Atlético e Palmeiras dos últimos anos, né? Muito equilibrado, poucas chances, poucos gols, muitas faltas. É um jogo sempre muito truncado entre dois grandes times, com muitos objetivos, então, além de querer ganhar, você não quer perder, então são times que se expõem pouco nesses confrontos. Se eu não estou enganado, nos últimos 8 jogos entre as duas equipes, uma vitória de cada lado e 6 empates, e dessa vez no Mineirão com um protagonista que é o gramado ruim. Não se pode um campo de futebol ter um gramado tão ruim. É a primeira coisa de um estádio de futebol. É ótimo que o Gustavo Lima, que o Luan Santana vão fazer os seus shows no Mineirão e o público de Belo Horizonte merece, se bem que ninguém merece Gustavo Lima, mas merece bons shows, bons eventos, merece tudo isso. Mas o campo de futebol é sagrado, cara. O campo de futebol tem que estar bom. O Real Madrid, que está fazendo obras no Bernabéu e passa máquina por ali e que a poeira atrapalha o campo, o Real Madrid trocou o gramado do seu estádio 5 vezes nessa temporada. O Mineirão tem que trocar o campo. Trocar, tira aquele, enrola um outro ali na hora
e tem que melhorar. Não se pode jogar futebol nessas condições. 2 dos melhores times do Brasil fizeram um jogo ruim, de espetáculo, de capacidade de jogo, eles podem jogar mais, porque toda hora você tem que dominar a bola 2 vezes, você tem que dar 2 toques a mais, a marcação chega, a bola tá quicando, então tem muito choque, muito encontrão, muita falta. Um jogo completamente estragado pelo Mineirão. O Mineirão estragou Atlético e Palmeiras. Uma pena que isso tenha acontecido. Você vai aqui em qualquer campo. Foi na semana passada no estádio do Valladolid, que é um time que está na zona de rebaixamento da Espanha. O gramado é impecável. Já fui fazer jogo aqui em estádio de segunda divisão e tal. O gramado é impecável. O Villarreal, que chegou na semifinal da Champions temporada passada, tem um orçamento menor do que o orçamento do Atlético, do Flamengo, de outros clubes do Brasil. É um time de uma cidade de 50 mil pessoas, a cidade de Vila Real tem 50 mil habitantes e o gramado é impecável. É o ponto 1, cara, ponto 1. Você não precisa ter um estádio de 100 mil, você pode ter um estádio de 5 mil, mas o campo dele, o gramado tem que ser bom. Na Espanha, por exemplo, tem regras do tamanho que tem que estar a grama, de como que ela tem que estar cortada e tal, para que todo mundo jogue futebol nas mesmas condições sempre, para que o campeonato seja justo e que todo mundo jogue da mesma maneira o mesmo campeonato. Senão cada dia você joga um campeonato diferente. Esse campo é um pasto, aquele ali é muito seco, esse aqui a bola parece um coelho que está quicando para tudo quanto é lado. Não dá, não dá. Infelizmente não dá. De ponto positivo do Atlético, o golaço do Pavon. Pavon e Paulinho têm aparecido nos últimos jogos, o que melhora o jogo do Hulk, o que faz o time não depender tanto do Hulk, né? Porque ontem, por exemplo, não conseguiu ir bem. Então é bom que outros jogadores apareçam também. Mas, repito, o gramado atrapalhou muito. Meu povo, é isso daqui, hein? Mais de 10 minutinhos de café turco para vocês, com um pouquinho de história também sobre o café turco e dos jogos que eu assisti, ou não, porque eu não assisti os do futebol alemão, nesse final de semana. Boa semana para vocês, com o total e completo juízo que a semana pede e merece. E eu vou voltando por aqui com novos vídeos, então faça favor de se inscrever e de curtir aqui, porque vocês me ajudam muito. Vamos ver se vocês conseguem fazer isso para me ajudar. Beijo, gente. Valeu. Até a próxima.